Boa noite, meus amigos do Facebook da ISCOM Recife. Hoje é um dia muito especial. Nós estamos comemorando o advento de Adwaita Acharya. Então, todos vocês já devem ter ido alguma vez ao templo, né? E devem ter visto um quadro com 5 personalidades, que a gente chama do quadro do Panchatattva. Nesse quadro nós temos as 5 verdades mais importantes, primordiais. Nós temos o Senhor Chaitanya, que é a encarnação de Radha Krishna, que é o próprio Senhor Supremo, que veio na forma de Shrimati Radharani. Nós temos Nityananda, que é Balarama, que é o mestre espiritual original. Nós temos Adwaita, que nós vamos falar sobre ele hoje, né? Que é o seu aparecimento, o aparecimento de Sri Adwaita. Então, Adwaita, ele era o mais velho do Panchatattva, né? Mas vamos falar sobre ele depois. Temos Gadadhara, que é a energia devocional do Senhor Supremo. E temos Srivatsa, que é o devoto puro. Então nós vamos falar hoje do aparecimento de Adwaita Acharya, né? Então Adwaita Acharya, ele no Panchatattva, ele desempenha um papel muito importante, porque foi Adwaita Acharya que orou, implorou pela vinda do Senhor Chaitanya, pela vinda de uma encarnação de Krishna que pudesse liberar todas as almas condicionadas dessa era de Kali. Então, Adwaita Acharya, ele é uma encarnação de Krishna na forma de Sadashiva. E ele, assim, tem como Sadashiva, ele tem como função a função de Shiva, né? Destruir o universo. Ele, quando dá um determinado momento, ele destrói toda a manifestação material. Mas ele, ao mesmo tempo, ele não veio com essa função de destruir. Ele veio com a função de ajudar o Senhor Chaitanya na missão de resgatar todas as almas caídas de Kali Yuga. Então, Adwaita, ele morava na beira do Ganges, né? Num lugar muito especial. E lá ele adorava a Salagrama Shila, que é uma forma de Krishna, que Krishna se manifesta através de certas pedras que é encontrada no rio Narmada. E essas pedras, Krishna encarna nessas pedras para que os devotos as recolham e sirvam a ele através dessas pedras, né? Aí tem toda uma história, todo um passatempo das Salagrama Shilas, né? Que envolve Tulasi Devi, né? E tudo mais. A gente não vai se prender muito nesse passatempo. Então Adwaita Acharya adorava Krishna. Ele veio nessa encarnação, ele era o Sadashiva no mundo espiritual, e o Mahavishnu também, porque Sadashiva é uma expansão de Mahavishnu, né? Que Mahavishnu, ele se expande para a criação, manutenção e destruição desse mundo material. Então o Mahavishnu, ele se expande ele se expande como ele é Karana Dakashai Vishnu, ele se expande, ele também é Kishiro Dakashai Vishnu, e ele também é Garbha Dakashai Vishnu, né? Com os que desempenham funções de criação desse mundo material. De Garbha Dakashai Vishnu nasce Brahma, de Brahma nasce Shiva, né? Então, Adwaita Acharya, lá no Panchatattva, ele é uma encarnação de Mahavishnu, ou então uma encarnação de Sadashiva, como tem o Shiva nesse mundo material, também no mundo espiritual
existe um Shiva espiritual, né? E esse Shiva espiritual é o Sadashiva, o Shiva eterno, que ele existe dentro e ele desempenha sua função na criação material, junto com a energia Maya do Senhor, a energia material. Ele manifesta o mundo material. O mundo material é manifestado através de Sadashiva e a energia material. Então, aí nós temos a Advaitacharya como essa encarnação, como eu estava dizendo, né? E ele estava vendo a condição caída das pessoas e não queria atuar como um Shiva que destrói todas essas almas pecaminosas e retoma a criação para novamente dar outra chance às almas de se purificarem, de aceitarem as práticas corretas da vida espiritual, de uma vida pura. Mas ele não queria fazer isso, não queria. Então o que é que ele fez? Quando ele adorava a Salagrama Shila, ele orava com tanta força, com tanto amor, com tanta pureza, com tanta grandeza, ele gritava e ele chamava pelo Senhor Chaitanya. E o Senhor Chaitanya, assim, no Chaitanya Charitamrita é descrito que ele veio pelas preces de Advaitacharya. Então, o movimento de Sankta, ele foi trazido para essa terra, né, pelo seu Chaitanya, através das preces de Advaitacharya. Então, Advaitacharya, ele foi quem trouxe o seu Chaitanya. Ele ficava na beira do Ganges, orando e implorando em voz alta, gritando, chamando o seu Chaitanya. E o seu Chaitanya veio pelas orações, pelos pedidos de Advaitacharya. Então, Advaitacharya, ele, assim, sempre estava junto com o seu Chaitanya nos passatempos de Krishna, do seu Chaitanya, sempre nos passatempos que o seu Chaitanya, principalmente, que se envolvia com o Kirtana. Agora, Advaitacharya, ele era mais velho do que o seu Chaitanya, né? Era bem mais velho. O seu Chaitanya era discípulo de Ishvarapuri. E Ishvarapuri era discípulo de Madhavendra Puri. Então, Madhavendra Puri era o mestre espiritual de Advaitacharya. Então, hierarquicamente, Advaitacharya, ele estava na função de ser o mestre de Chaitanya Mahaprabhu. Mas ele se considerava sempre um servo. E às vezes ele se aborrecia, porque o seu Chaitanya, ele respeitava a etiqueta Vaishnava muito, e ele não aceitava serviço de Advaitacharya. E Advaitacharya se aborrecia porque não podia servir ao seu Chaitanya, porque o seu Chaitanya não aceitava, porque ele era mais velho, ele estava na posição de mestre espiritual, na posição do mestre espiritual, ele era irmão espiritual do mestre espiritual de Chaitanya, que era Ishvarapuri, né? Então, esse nome, Advaitacharya, ele é muito significativo. Advaita quer dizer não diferente de Krishna. Por quê? Porque Advaitacharya, ele é Mahavishnu, que é o próprio Krishna. Ele é uma expansão direta de Krishna. Então, existem três princípios. Né? Existe o Ishvara, que é o Senhor Supremo. Existe a Jiva, que é a energia material. E existe a energia espiritual, as entidades vivas, as almas espirituais, são as Jivas. Nós, seres espirituais, somos Jivas. E existe a energia material, que é a Prakriti. E esses são os três princípios fundamentais de tudo. Tudo que existe ou é energia material, ou é energia marginal, ou é o Espírito Supremo, a energia pura, o Ishvara. E a Advaita está nessa categoria
de Ishvara, né? Ele está nessa categoria espiritual, né? Pura, de Ishvara, né? Ele não é uma entidade viva, jiva, nem condicionada, nem liberada. Ele é o próprio Krishna, o próprio Ishvara. Então, Adwaita Acharya, ele é uma encarnação muito especial de Krishna, porque o seu Chaitanya, ele veio, como eu falei, né? O seu Chaitanya, ele veio como Radha Krishna, e ele veio como um devoto. Então, da mesma forma, Adwaita Acharya também veio como um devoto. Adwaita Acharya veio como um devoto. A missão de Adwaita Acharya é a mesma missão do seu Chaitanya. Como um devoto, ele é o Ishvara que veio liberar as almas condicionadas. Nityananda é a expansão direta de Krishna, ou seja, é Balarama, né? E ele veio também como um devoto para liberar as almas condicionadas, né? Agora, Gadadhara, ele é a energia espiritual de Krishna. Ele é Ladini Shakti, a potência espiritual de prazer de Krishna. Ele é a energia devocional. E Srivatsa, ele é o devoto puro. Agora, o que é de característica importante de Adwaita Acharya? Qual é a característica importante dele? É que Adwaita Acharya, ele é essas 5 coisas ao mesmo tempo. Adwaita Acharya, ele é o devoto. Okay? Adwaita Acharya, ele veio na forma de devoto, na forma de um Brahmana, né? Um Brahmana devoto, né? Que pregava a consciência de Krishna. E ele era o mestre espiritual da sociedade, né? Então, por isso ele é chamado de Acharya. Então, e ele, ao mesmo tempo, ele é Krishna. Ele é o devoto, mas também é Krishna. Então, ele é uma encarnação devocional, assim como o seu Chaitanya também é uma encarnação devocional. Então, o seu Chaitanya também é um devoto e também é encarnação devocional. Então, a Adwaita Acharya está nessa categoria. Ele é um devoto e também ele é uma encarnação devocional. Ele veio com a missão de salvar o mundo. Ele tinha a missão de vir para participar junto com o seu Chaitanya, para salvar o mundo, né? Dar a todas as almas a oportunidade de voltarem ao lado, de voltarem a Krishna. Então, Adwaita Acharya, ele também é uma manifestação devocional, né? Por quê? Porque Adwaita Acharya, ele manifestava todos os êxtases espirituais, né, que um devoto puro obtém, e ele manifestava na sua vida, na sua prática, todas as atividades devocionais. Então, ele manifestava, ele é uma manifestação devocional. Ele vai manifestar o serviço devocional na sociedade. Ele próprio manifestava e ele espalhava por toda a sociedade, por todas as pessoas que entrassem em contato com a Adwaita Acharya. Logo que a pessoa entrasse em contato com a Adwaita Acharya, ela se contaminava com o serviço devocional. Ela queria fazer algo para Krishna. Então, isso é muito importante, porque um devoto, ele deve manifestar algum serviço devocional. Às vezes as pessoas, me perguntam, eu queria me aprofundar na consciência de Krishna, eu queria fazer aquele curso com aquele devoto, aquele curso com aquele outro devoto. Assim, tem muitos cursos de serviço devocional, mas se você quer se aprofundar, então você tem que descobrir qual é o serviço devocional que Krishna quer que você manifeste.
né? Logicamente, você não vai ser uma manifestação plena, como a do Eita Acharya é, do serviço devocional. As atividades que você vai fazer vai denotar que você é um devoto de Krishna, um devoto puro. Mas as atividades que a do Eita Acharya fazia em serviço devocional a Krishna, essas atividades, elas eram mais do que simples manifestação de um serviço devocional. Ele manifestava o serviço devocional num grau superlativo, num grau divino, num grau acima do normal. Então, por isso que ele é considerado uma manifestação do serviço devocional. E também ele é o devoto puro. Ele também veio como um devoto puro, assim como Shrivasa. Shrivasa, ele era um devoto puro. E ele era uma jiva. Então, o Advaita Acharya, apesar de ser o Ishvara, assim como o seu Chaitanya, ele se manifestava como uma jiva, como um devoto puro, né? Como um devoto subserviente do Senhor Chaitanya, né? Subserviente da pessoa suprema. Então ele é também considerado um devoto. E ele é energia devocional, aquela energia que nos inspira, que nos dá entusiasmo, aquela energia que fortalece a nossa fé para que a gente possa se aproximar mais e mais e mais dos pés de lótus de Krishna, da verdade absoluta. Então ele nos dá essa energia. Então ele também é a energia devocional. Se a gente compreende isso sobre a Advaita Acharya, nós podemos, com certeza, compreender um pouco mais sobre a consciência de Krishna. Então, você vai entender esse Panchatattva, você vai entender essas 5 verdades, compreendendo que o Advaita, ele representa todas as 5 verdades nele mesmo. Como eu já falei, ele é o devoto, ele é a encarnação devocional, ele é a manifestação devocional, ele é o devoto puro e ele é a energia devocional, né? Agora, com relação ao seu Chaitanya, a Advaita Acharya sempre se manifestava como um devoto, né? Queria servir ao seu Chaitanya, de qualquer maneira. E o seu Chaitanya não aceitava, né? Essa é uma lila não aceitava porque Advaita Acharya era mais velho hierarquicamente do que ele na Gaudiya, na sucessão discipular, no Parampará. Então, ele estava sempre associado com o Sr. Chaitanya. Quando o Sr. Chaitanya partiu, Advaita Acharya ficou também pregando no lugar do Sr. Chaitanya, orientando os devotos, guiando o movimento de Sankta. Quando a Advaita Acharya partiu, então no lugar de Advaita Acharya ficou a sua esposa, Sita Thakurani, que é uma devota elevadíssima, uma expansão de Lakshmi, porque ela é esposa de Advaita Acharya, né? Então, Advaita Acharya, ele casou-se com Sita, ele também teve filhos, e é importante entender que do Panchatattva nós temos Chaitanya e Gadadhara, eles eram sannyasis. Mas os outros do Panchatattva, Gadadhara, Adwaita, Nityananda e Srivastava, eles eram grihastas, chefes de famílias. Então, o chefe de família, Advaita Acharya, veio dar o exemplo como ser um excelente chefe de família e pregar a consciência de Krishna. Então, não é que o chefe de família para de pregar a consciência de Krishna, para de participar do movimento de Sankta do seu Chaitanya para cuidar da família. Não. O chefe de família, ele, ao mesmo tempo que ocupa-se no movimento de Sankta,
ele molda a sua vida familiar para que ele possa sempre estar sempre estar dentro do movimento de Sankta e nunca se afastar desse movimento de Sankta, do seu Chaitanya. Né? Ok? Então, a Advaita Acharya, ele, às vezes, o seu Chaitanya pedia para ele sair com os outros devotos, de porta em porta, né? Para pregar a consciência de Krishna, né? Para pregar a consciência de Krishna. E às vezes ele saía com Nityananda, a maioria das vezes ele saía com Nityananda, porque Nityananda, ele era como que irmão espiritual, né? Do mesmo nível espiritual que a Advaita Acharya, era o pessoal mais velho. A turma dos mais velhos na época do Sr. Chaitanya era Advaita Acharya, era Haridasa Thakur e Nityananda. Essa turma aí era a turma dos mais velhos do que o Sr. Chaitanya. Né? E aí, quando eles saíam com Nityananda. Né? Nityananda. E eles tinham uma relação mais íntima. Né? Só que Nityananda, ele era mais extrovertido. Né? E Advaita Acharya, por ser um brahmana ideal, puríssimo, né? Está representando esse papel, ele tinha uma posição mais reservada. Né? Ele tinha uma posição mais reservada. A Advaita Acharya estava sempre em êxtase, cantando e glorificando Radha Krishna e na relação com o seu Chaitanya. Né? Não esquecendo que o seu Chaitanya é a encarnação de Radha Krishna numa única pessoa. Né? E a causa primordial do aparecimento do seu Chaitanya são as orações, né, de Advaita Acharya para trazer. Advaita Acharya morava em Shantipura. E em Shantipura ele pregava a consciência de Krishna. Né? E hoje, quando os devotos vão para a Índia, tem um festival em Shantipura, que os devotos distribuem assim toneladas de praçada. Distribui praçada assim para milhares de pessoas. Milhares de pessoas. E lá é um local onde tem um campo assim com muita sombra, porque é uma floresta de mangas. Né? Na minha época as mangas já estavam crescidinhas, né? As mangueiras, há 20 anos atrás. Agora, quando a gente for aí, se Krishna quiser, elas vão estar bem mais desenvolvidas. Né? Na minha época elas já estavam crescidinhas, então agora elas devem estar enormes. E em Shantipura as pessoas sentavam na sombra, debaixo das mangueiras, em fila indiana, e a gente distribuía tanques de prachada, piscinas de quitre. Isso em Shantipura, onde o seu Advaita Acharya residia. Né? Advaita Acharya sempre ia para Jagannatha Puri, para o festival do seu Jagannatha, sempre dançava e cantava em êxtase. Ele era um devoto, né? Nem todos os devotos chegaram até a idade avançada, ele já era um devoto de idade avançada, mas estava sempre em êxtase, né, no canto congregacional dos santos nomes de Krishna. Né? Ok? Então é isso, gente. Eu vou dar uma entradinha aqui no Facebook da ISKCON Recife, para dar uma olhadinha se tem alguma pergunta, você que está aí, né? Assistindo pelo Facebook, que a gente marcou essa reunião para 6 horas. Né? Então vamos dar uma olhadinha aqui no Facebook. Tem umas pessoas ao vivo, né? Então, Anabela, Hare Krishna. Também aqui temos alguém da ISKCON Recife, né? Todas as glórias ao aparecimento de Advaita Acharya. Entrou pelo canal da ISKCON Recife, algum administrador, né?
mas não assinou quem era. E temos o Arthur, né? O Arthur, que é um nosso, que nós chamamos Bacta, né? Que que está sempre aí assistindo nossas lives e tentando compreender um pouco mais sobre a consciência de Krishna, né? Então eu queria saber se vocês que estão assim ao vivo, né? Vamos ver se tem aqui alguma pessoa ao vivo. Tem uma pessoa ao vivo. Então aqui a gente está em Aldeia, né? Esse aqui é o meu quarto aqui em Aldeia e daqui a gente está transmitindo essa live de Adwaita Acharya, né? E se vocês têm alguma pergunta sobre Adwaita Acharya que queiram fazer, vamos ser interativos. Coloca aí no chat a sua pergunta, né? Porque nós não somos politeístas, né? Nós somos monoteístas. Mas ao mesmo tempo, nós estamos falando do Panchatattva. Panchatattva são 5 verdades primordiais: Chaitanya, Nityananda, Adwaita, Gadadhara e Srivastava. Essas 5 verdades, elas são compostas por o seu Chaitanya, a encarnação de Krishna, né? a Nityananda, a expansão de Krishna, a Adwaita, né? Que são as expansões para a criação do mundo material, a Shakti, a energia de Krishna, né? a Shaktiman, a energia do Senhor Supremo, que é Gadadhara, é a energia devocional, né? E Srivastava, que é o devoto puro. Essas são as 5 verdades que compõem a verdade completa, a verdade absoluta, né? Mas elas são uma só, né? Porque elas estão como a mão e o corpo. A mão, ela não é o corpo, ela é a mão. Mas como ela faz parte do corpo, ela também é o corpo, né? Ela não é o corpo todo, ela é a mão. Mas como ela faz parte do corpo, então ela também é o corpo. Então, e isso aí é uma verdade só, mas que parece 2 verdades, o corpo e a mão, né? Mas é uma verdade só. Então, da mesma forma, a Adwaita e os outros membros do Panchatattva, que eles vieram para espalhar o movimento do canto congregacional, canto do mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Esse canto, ele veio para trazer para as pessoas toda a felicidade, todo o bem-estar, todo a vida espiritual, né? A bem-aventurança interna. Então, parece ser 5 verdades, mas é uma só, né? Ok? Então, se a gente tem um tempinho a mais aqui, né? E se vocês tiverem alguma pergunta, né? Vocês que estão assistindo, então a ISKCON Recife estaria prevista em outro passatempo. Deixa eu ver se eu entendi. Uma pergunta. Deixa eu ver a pergunta anterior aqui. Por que a Adwaita Acharya aparece com os 5 humores, né? Essa é uma pergunta difícil de responder. Por quê, né? Então, só quem pode responder esse porquê realmente é só Krishna mesmo, né? Só Krishna pode responder por que ele veio nesses 5 humores, porque ele precisava de uma personalidade entre os membros do Panchatattva que manifestasse os 5 humores. Como ele era do Panchatattva, o Acharya, aquele que ia explicar pelo exemplo, então ele tinha que apresentar todos os humores para que todos pudessem saborear o seu os seus humores, né? Ele tinha que apresentar esses 5 humores
né, para que as pessoas pudessem ver e tudo numa pessoa só, uma única pessoa, e não dividido. Então, o humor existia, existe, mas são 5, mas quando ele se apresenta numa única pessoa, é para entender que todos esses 5, eles compõem uma única e maravilhosa verdade absoluta, né? Agora, estaria previsto em outro passatempo, né? Então, se a encarnação de Adwaita Acharya estaria previsto em outro passatempo, quem seria Adwaita Acharya em outro passatempo, né? Então, no passatempo, aí eu acho que a gente teria que fazer uma pesquisa. Eu realmente não estou me recordando em qual passatempo, no passatempo de Krishna, porque todos os associados do Senhor Chaitanya, eles tinham um passatempo, eles tinham uma encarnação, eles estavam ligados a uma encarnação, né, a algum associado de Krishna quando Krishna veio há 5.000 anos, né? Então, por exemplo, Gadadhara, ele estava associado a Rukmini Devi, a esposa de Krishna, né? Então, Nityananda, ele estava associado a Balarama. Agora, Adwaita Acharya, né? Adwaita Acharya, quem era Adwaita Acharya nos passatempos de Krishna? Eu sei que no mundo espiritual ele é Sadashiva. No mundo espiritual ele é Sadashiva. Agora, nos passatempos de Vrindavana, quando Krishna veio, eu não sei. Deixa eu ver aqui o outro comentário da ISKCON Recife. Eu não estou lembrado, né? Podemos dizer que Adwaita é um prepulsor do passatempo do pensamento não dualista devocional como Adwaita. Então, Adwaita, eu tinha explicado antes, quer dizer, Dwaita quer dizer dual, 2. E Adwaita significa não dual. Então, Adwaita, ele realmente era uma encarnação de Krishna e como devoto, né, que ele tinha esses 5 humores, mas ao mesmo tempo ele era também uma encarnação, ele era o próprio Ishvara, né? Então, nesse caso, a gente pode pressupor, né, do pensamento, é um pressupor do pensamento não dualista devocional. Porque existe o pensamento dualista, que é o pensamento dos devotos. Os devotos veem que nós somos partes de Krishna e Krishna é diferente de nós. Agora, e os impersonalistas, eles dizem que todo mundo é Krishna, que todo mundo é igual a Krishna, que tem o mesmo avanço que Krishna, que tem o mesmo, a gente pode chegar a ter o mesmo status que Krishna, ser um Krishna. Esse é o pensamento impersonalista. Agora, no caso do dualismo devocional, é o caso dos devotos. Os devotos acreditam que tem o dualismo material, que é matéria é uma coisa, espírito é outra coisa. Os impersonalistas também tomam esse lado. Agora, no caso, o dualismo devocional, o pensamento dualista devocional, é que os devotos, eles veem tudo em relação com Krishna. Eles veem tudo no mesmo patamar, no mesmo nível que o próprio Krishna. Então, no caso, Adwaita, ele está
Nessa filosofia devocional, é o Atintya Beda Tattva que o Sr. Chaitanya pregava. Nós somos unos e ao mesmo tempo diferentes. Nós somos unos porque Krishna nos dá toda a sua qualidade, todas as suas qualidades, mas somos diferentes porque Krishna continua sendo aquela pessoa que possui as qualidades ilimitadamente e nós só as possuímos em parte, limitada. Ok? Hare Krishna. Então é isso, gente. Vamos encerrar então essa live. Eu acho que não tem nenhuma pergunta a mais, né? Mas foi interativa, foi legal. E agora a gente compreendeu um pouquinho mais do senhor Adwaita, né? Compreendemos que ele é uma expansão. Krishna tem muitas expansões, Krishna tem muitas encarnações que são para resgatar esse mundo, e uma dessas encarnações é a Adwaita Acharya. Ele é uma encarnação, também é um devoto, né? Porque essa encarnação veio como um devoto. Também é uma energia devocional, porque ele nos entusiasma, assim como uma lâmpada, né? Ela só acende se tiver luz elétrica, né? Então, a gente também só é devoto se a gente tiver a energia devocional. E essa energia devocional, ela vem de Adwaita Acharya, né? Também, ele é a manifestação do serviço devocional, né? Porque quando a energia passa, né? E a gente começa a executar diversos serviços devocionais. O serviço devocional começa a acontecer, né? Assim como a energia passa por um carro elétrico, aí o carro elétrico se move, né? Assim como a energia passa por um ventilador, o ventilador se move, né? Se a gente corta a energia, aí não funciona, a lâmpada não acende, o ventilador não funciona, né? Então, assim mesmo, quando a gente faz uma ligação com a Adwaita Acharya, a energia devocional passa por a gente. Ela passa por a gente e aí o serviço devocional se manifesta. O serviço devocional se manifesta, né? Então, ele também é a energia devocional, né? Ok? Então, a Adwaita Acharya é um pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo. E ele é o devoto puro. Ele é o Acharya, o mestre espiritual, aquele que dá a consciência de Krishna para todos. Então, ele também é o devoto puro. Então é isso. Hoje é o dia do aparecimento de Adwaita Acharya. Alguns devotos fizeram jejum até meio-dia. Outros não fizeram, mas lembraram de Adwaita Acharya. E vai ficar essa live aí para vocês, para quem quiser assistir agora. Então deu uma caidinha aqui no sinal. Deu uma caidinha aqui no sinal. O sinal está instável, porque aqui em aldeia eu ainda não tenho uma internet. Uma internet assim. Aqui em aldeia a gente ainda não tem uma internet assim tão boa, né? Mas vai ter, certo? Aí tá meio fraco o sinal. Então é isso, gente. Vamos encerrar essa live por agora, cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E muito obrigado, boa noite a todos. Vamos sonhar com a Adwaita Acharya, né? Que ele possa sempre nos iluminar e dar a consciência de Krishna para todos de forma infinita, né? Dentro do nosso coração, né? Hare Krishna. Aqui é Mayapur, né? Essa cerimônia aí deve estar acontecendo, aconteceu hoje, quando há o dia do aparecimento de Nityananda, de Adwaita, Sr. Chaitanya, ele faz o banho da deidade. A deidade sai do altar e ela é banhada. Esse é o momento que está banhando a deidade com a água do Ganges, né?
Aparecimento de Adwaita Acharya aqui, Jai. Hare Krishna, boa noite a todos. Vamos encerrar nossa live e desejando a todos tudo de bom. Hare Krishna, boa noite. Hare Krishna. Vamos encerrar. Encerrando, Hare Krishna, Hare Krishna.